Vamos iniciar aqui um treinamento muito importante, que é o treinamento que fala sobre o nosso método, né? E a importância de utilizar um método em todas as suas etapas. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso treinamento, eu queria contar para vocês uma história muito interessante, uma analogia aí do nosso dia a dia, aonde muitas vezes a gente está tão imerso naquilo que a gente faz, que a gente acaba entrando no piloto automático. E aí, essa historinha é para falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, ela funciona assim: a história é do teste da banheira do hospital psiquiátrico. Durante uma visita num hospital psiquiátrico, um visitante conversando ali com o diretor do hospital. Vocês estão me ouvindo? Sim, Perfeito. Então, durante essa visita ao hospital psiquiátrico, o visitante perguntou para o diretor, né? Falou, qual que é o critério pelo qual você decide quem precisa ser hospitalizado aqui? E aí o diretor respondeu, falei, olha, nós fazemos um teste. Nós enchemos uma banheira com água e oferecemos aos doentes 3 opções. Uma colher, um copo e um balde. E pedimos que eles vaziem. E de acordo com a forma como ele decide realizar essa tarefa, nós decidimos se ele será hospitalizado ou não, se ele precisa ser hospitalizado ou não. Aí o visitante, né, com aquela cara de surpresa, fala, ah, bacana, entendi. Uma pessoa normal usaria o balde, né, que é maior do que a colher e que o copo. E aí o diretor falou, não, né, e o visitante fica chocado, como não? Como assim, né? Aí ele falou, olha, uma pessoa normal tiraria a tampa do ralo. Confirma, então, o diretor, né? O que você prefere, quarto particular ou enfermaria? Então, assim, pessoal, confessem. Quem aqui não pensou no balde? Né? Parecia a opção mais viável, né? A opção mais simples, ou seja, o balde é maior, ele vai esvaziar mais rápido. Mas na vida, gente, tem muito mais opções, no qual às vezes a gente nem se dá conta, né? É tão óbvio, mas tão óbvio quanto retirar a tampa do ralo, que esvaziar a banheira muito mais rápido, e as pessoas simplesmente não conseguem perceber por quê. Porque a gente entra no piloto automático e a gente só consegue enxergar aquilo que está muito diante dos nossos olhos e a gente perde a visão periférica. Sabe quando você está tão focado em alguma coisa, ou não necessariamente um foco, mas quando você está tão acostumado a fazer alguma coisa que você não consegue enxergar o que está acontecendo em volta? Comigo, por exemplo, já aconteceu diversas vezes de no final de semana eu pegar meu carro para ir para casa de alguém e eu me ver fazendo o caminho do escritório. Automaticamente eu entrei no carro, eu começo, quando eu me dou conta, eu tô aqui chegando na Berrine, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso é piloto automático, ou seja, o meu cérebro, para ele, a opção lógica, a resposta lógica é fazer o caminho do escritório, que é para onde eu venho todos os dias. Então, isso acontece muito quando a gente está fazendo a nossa reunião. A gente prefere ficar nessa zona de conforto, né? Do que ter um raciocínio lógico, uma visão periférica. E, gente, a melhor solução está sempre no nosso estoque de conhecimento. Só que a gente não ativa, a gente não procura essas memórias. Então, o que eu quero passar aqui para vocês no nosso bate-papo de hoje? Eu quero rememorar o nosso método. Como ele funciona, por que ele funciona, qual a importância de cada etapa. Porque tem muita gente aqui que tem 1, 2 anos de casa, mas tem pessoas aqui, eu tenho 4, tem gente aqui que tem 7. São anos e anos e anos fazendo a reunião da mesma forma, ou achando que está fazendo da mesma forma, porque é muito comum, gente, quando a gente se habitua com algo, que a gente tem segurança de algo, a gente para de prestar atenção nos detalhes. É muito comum a gente falar, sofre acidente de moto quem já sabe pilotar, porque quem é iniciante está atento a absolutamente tudo, né? O Cadu, essa semana, ele falou algo aqui que eu achei extremamente interessante. Ele falou, gente, só morre afogado no fundo quem sabe nadar, porque quem não sabe não vai para o fundo. Então, isso acontece no nosso dia a dia. A gente fica tão habituado a fazer as reuniões que a gente vai perdendo o detalhe
vai deixando de ouvir genuinamente o cliente, vai respondendo no piloto automático as perguntas, e a gente deixa de observar o todo, deixa de perder, sabe, perde as nuances, deixa de ver os detalhes. E, gente, a venda é feita de detalhes. Nós que trabalhamos na área comercial há anos, nós sabemos que por um detalhe nós perdemos a venda. Mas todos aqui, sem exceção, têm o seu momento piloto automático. Tem o seu momento que só consegue enxergar a opção do balde, do copo e da colher. E não para ter aquela visão global e falar, opa, peraí, mas eu não preciso esvaziar a banheira com o balde, nem com o copo, nem com a colher. Basta eu tirar o tampão. Isso resolve o problema. Então, o que eu quero provocar aqui em vocês é um questionamento. Quantos de vocês ainda se lembram do nosso método e da importância de cada etapa dele? Passa para mim para a próxima telinha, Flaviane, por favor. Bacana. Então, a minha pergunta, pessoal, vocês continuam seguindo o método? Ou vocês já estão naquela fase em que vocês têm o seu próprio método? Sabe quando a gente chega naquele ponto e fala assim, não, hoje eu tenho o meu método, a minha forma de fazer. Galera, de verdade, o método ele foi desenvolvido há muito tempo, há muitos anos. Ele foi testado, ele foi aprovado, foi confirmado que ele funciona. E o que a gente faz desde então é aperfeiçoá-lo e não abandoná-lo. Porque os gatilhos que são utilizados no nosso speech de venda, a forma como nós abordamos o nosso cliente através do método, ele é absolutamente eficiente. Mas muitas pessoas não o seguem mais. Então, muitas vezes, como no caso aqui da banheira, a solução ela é muito mais simples e eficiente do que soluções complexas, porque há certa harmonia, né, na leveza e na facilidade. Nós temos um princípio aqui no grupo, que é o simplicidade e franqueza. Simplicidade é mais eficiente, é mais fácil de replicar, é mais fácil de ser entendido e ser disseminado. Então, não queiram inventar a roda, não queiram fazer com que as coisas sejam complexas. Não são. A gente tem um modelo de vendas, nós temos um método que funciona, e as suas etapas, se forem seguidas ponto a ponto, e você genuinamente estiver imerso naquela reunião, 100% focado no cliente, no que ele fala e nas necessidades dele, consequentemente, no final da reunião, a probabilidade de um contrato ela é infinitamente maior, né? Quantos aqui de vocês não tem aquela sensação de, poxa, vinha numa pegada forte, num ritmo bacana, entregando o resultado, batendo ali os seus objetivos mensais, e de repente você se vê perdendo resultado. E naturalmente a primeira reação é dizer assim, poxa, o que está acontecendo? Eu estou fazendo a mesma coisa. Aí você começa a culpar o cenário, o cliente, o lead, o agendamento, a economia, e você não olha para si mesmo e não consegue perceber que você não está mais fazendo a mesma coisa, que você simplesmente está replicando informação. Você está ali automaticamente perguntando e respondendo questões para o cliente. Você não está conseguindo pegar as nuances do que ele está te falando, a maneira como ele está se comportando, o tom de voz dele, o grau de encantamento. Você deixou de perceber se esse cliente é auditivo, se ele é visual, se ele é sinestésico. Se ele é auditivo, é aquele cara que não adianta você ficar compartilhando 1000 telas com ele, que você não vai conseguir prender a atenção dele. Você precisa falar e explicar, você mostra e rapidamente já começa a contextualizar para que você mantenha o foco desse cliente. Se ele é uma pessoa visual, não adianta você só falar e não comprovar e não mostrar para ele como as coisas funcionam. Por quê? Porque você não vai chamar a atenção dele. Então, quando a gente entra no piloto automático, a gente não percebe mais isso. E a gente trata todos os clientes como se todos fossem iguais. E aí, pessoal, é onde você para de vender. É onde o seu resultado só acontece com aquele cliente que conecta com você. E geralmente, você só vende para quem quer comprar. Você deixa de encantar e de despertar no outro o desejo e a necessidade de ter o seu projeto.
Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Conhecer um método é fundamental. Aplicá-lo é essencial, mas estar presente 100% na reunião, 100% atento a tudo que está acontecendo é vital. Então, nós precisamos voltar a enxergar cada cliente que está diante de nós. Hoje, pela tela do computador, parece muito frio. Não é. A gente achava impossível inside sales. Até essa pandemia começar, nós, franquia, achávamos assim uma coisa do outro mundo que vocês faziam, que era vender de forma virtual, né, online. A gente não conseguia cogitar essa possibilidade, porque para nós era fundamental o contato, o olho no olho, o estar presente, o aperto de mão, né, o sentir o cliente ali, a vibração dele. E eu confesso que é muito gostoso fazer reunião dessa forma. Mas quando a pandemia chegou, ela deu uma sacudida em todos nós e nos fez evoluir e refletir que não, nós também podemos encantar de outras formas, né? E hoje nós estamos absolutamente preparados para esse estilo de venda. Dificilmente o mercado vai se abrir novamente para o presencial. Nós teremos sim reuniões presenciais, mas elas serão proporcionalmente muito menores do que eram antes da pandemia. As pessoas se habituaram a ter esse contato virtual. Então, aqui, mais do que nunca, a nossa energia, o nosso tom de voz, a nossa entrega, o nosso estar 100% atento é fundamental. A gente podia, no presencial, se dar ao luxo de perder algumas nuances, porque na frente do cliente, ele não conseguia desconectar ou simplesmente te ignorar, né? Porque você estava ali, você dava uma sacudida nele e ele voltava. Aqui não. Aqui no online a gente tem que estar 100% conectado, a gente tem que estar 100% atento, e eu vou repetir isso ao longo de toda a nossa conversa, porque isso precisa de fato fazer sentido para vocês, precisa entrar na memória de vocês. Se vocês não estiverem 100% ali com o cliente, vocês não vão ter 100% da sua eficiência, do seu potencial acontecendo. Bacana? Passa para mim então, Flaviane. Vamos entrar aqui no tema do nosso método. Pode passar. Excelente. Bom, pessoal, quebra-gelo, né? A gente, quando fala aqui do nosso método, a gente fala muito a respeito do quebra-gelo. O que é o quebra-gelo e como ele funciona, né? Tenho certeza aqui que todo mundo, especialmente o pessoal mais antigo da Doutores, já ouviu e pensava muito a respeito, né? E colocava muito em prática a questão do nosso método, mas que aos poucos eu tenho certeza que foi perdendo sentido. Então, pessoal, o que é o quebra-gelo? O quebra-gelo é uma habilidade, né? De você criar relação de confiança com o seu cliente. É aquele momento em que você se conecta com ele, que você cria rapport, né? Executado bem, o cliente passa a enxergá-lo como um parceiro. Então, esse momento é muito importante e muita gente no piloto automático não faz mais essa etapa. Pula o quebra-gelo. Ele simplesmente entra na venda. Ele não prepara o cliente, ele não cria uma conexão, ele não cria um rapport. E aí, muita gente aqui pode estar pensando, poxa, mas eu continuo vendendo. Fantástico, você vende. Até porque, gente, o nosso produto é incrível e as pessoas mais do que nunca precisam de nós. Mas será que você vende o que você poderia vender? Será que você realmente está atingindo o máximo do seu potencial? Eu posso garantir aqui que não, nenhum de vocês está. Nenhum de vocês está explorando ao máximo a sua capacidade de venda. Eu tenho pessoas aqui que vendiam 18, 20, 25, 16 no mês ruim. Essa era a média de venda da Doutores da Web, quando todo esse speech, toda essa técnica se iniciou e as pessoas eram treinadas quase que semanalmente sobre isso, se falava o tempo todo sobre isso, então as pessoas estavam imersas no método e as coisas aconteciam. O mercado naquela época não era melhor do que hoje, ao contrário, naquela época as pessoas quase não tinham site. As empresas praticamente não entendiam o que era estar na internet. E hoje é fundamental para todo mundo estar. Então, nós deveríamos estar vendendo muito mais do que vendíamos antes. E isso não está acontecendo. Ah, Rita, mas existe uma pandemia.
justamente por conta da pandemia, as pessoas entenderam que precisam do nosso trabalho. A pandemia foi um gatilho mental para que todos entendessem que a transformação digital, mais do que nunca, é essencial e vital para o negócio deles. Então, pessoal, dicas importantes. Façam um quebra-gelo bem feito. Dediquem pelo menos de 5 a 10 minutos nessa etapa. Não precisa ser mais do que isso. Um quebra-gelo bem feito, ele pode durar 5 minutos, mas é o tempo suficiente para você se conectar com aquele cliente. E dicas importantes: pesquise nas mídias sociais, né? LinkedIn, Facebook, Instagram, procure Pinterest, descubra o que esse cliente tem como hobby, quais são os interesses dele. É uma forma de você conectar, de você falar sobre um tema que naturalmente vai trazer esse cliente para o seu lado, porque é um tema de interesse dele. E aí vem essa frase: executando bem essa estratégia, o cliente passa a enxergá-lo como um parceiro. Agora, não adianta você ter ali o seu, né, a sua malinha de opções de quebra-gelo, que é chegar e falar de futebol, né, ou falar de política, né, que a maioria faz isso. Ah, vamos falar de política. Ou da pandemia, né? Verdade, que é pior ainda, né? Ou falar de futebol. Nem todo mundo gosta de futebol. Nem todo mundo gosta de falar sobre política, né? Então, não fale daquilo que é confortável para você, porque isso é estar no piloto automático. É você ter ali duas opções, né? Ou uma terceira, que é a pandemia. Então, você tem ali o balde, o copo e a colher. Gente, tenha um repertório. Descubram do que o cliente gosta. Pesquisem. Vocês têm acesso ao nome desse cliente quando você faz a sua pesquisa. Aí você encontra ali, num Pinterest, por exemplo, que o cara é apaixonado por moto. Olha que bacana, poxa, pesquisa um pouquinho, vê que moto que ele posta, de que tipo de moto que ele gosta, se o estilo dele é de competição, se o estilo dele é de passeio, se ele é aquele cara que de domingo bota aquele jaquetão, sobe numa Harley Davidson e vai passear e pegar a estrada. Você já tem argumentos, você já tem ferramentas na sua caixinha para você conectar com aquele cliente, né? Isso é o quebra-gelo. Não pulem essa etapa, pessoal. Ela é fundamental para nossa reunião acontecer adequadamente, tá? Aí nós temos, na sequência, após o quebra-gelo, a gente vai fazer o levantamento de necessidade, que é a sondagem. Sabe aquela hora, né, em que você faz as perguntas certas para você identificar quais as dores, quais as necessidades do cliente, como você constrói a sua estratégia de venda? Exatamente nesse momento. Mas eu vou dar uma dica para vocês que sempre funcionou comigo. Muita gente, ela sai do quebra-gelo e vai direto para o levantamento de necessidade, sem explicar, sem dizer para o cliente por que você está conectado com ele, quem é você e qual o intuito daquela reunião. Muita gente simplesmente vai e passa direto, né? E, pessoal, sinceramente, eu me coloco no lugar do cliente. Eu estou aqui conversando com uma pessoa que veio me fazer uma visita para falar de negócios. Ela fala comigo sobre um tema do meu interesse, né? Que não tem nada a ver com trabalho, mas algo que é da minha vida pessoal. E, de repente, ela começa a fazer um monte de perguntas sobre a minha empresa, sem sequer me dizer quem ela é e por que ela está ali. Então, uma dica preciosa para vocês: na hora que você encerrar o seu quebra-gelo, declare para o cliente, né? Eu tenho todo mundo começa sempre com uma pergunta, né? Que é aquela pergunta assim: o que você entendeu quando o meu assistente te ligou, né? Muita gente faz essa pergunta antes do quebra-gelo, né? O que você entendeu? Gente, a conversa vai seguir por um lado que talvez não seja aquela que você quer. 50% da resposta certa está em fazer a pergunta correta. Então, pergunte o que te motivou. Isso vai mudar completamente a resposta. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim: Flaviane, o que te motivou a estar aqui às 8 horas da manhã conectada para poder fazer esse treinamento, né? O que você enxerga de positivo nessa oportunidade? Eu tirei a possibilidade do cliente responder assim: eu não entendi nada, né? A menina foi insistente e por muita insistência eu acabei entrando aqui na reunião com você. Não há possibilidade de eu ter essa resposta fazendo essa pergunta.
Ele automaticamente ele vai responder o que eu perguntei. O que te motivou e o que você acredita que vai agregar para você fazer essa reunião comigo? Então, entende? A pergunta certa vai trazer a resposta adequada. E aí eu vou dar uma dica para vocês de quando a gente vai fazer o levantamento de necessidade, como abordar esse cliente inicialmente, né? Entra, pessoal, e fala, olha, antes de mais nada, deixa eu te explicar qual o motivo da nossa reunião. Quem eu sou e por que eu estou aqui. Então, eu quero que você entenda quem nós somos. E nessa hora, abre o site do Grupo Ideal Trends e fala, olha, nós somos uma holding com mais de 25 empresas, que no ano passado, em plena pandemia, no ano de 2020, nós faturamos mais de 300 milhões, fazendo exatamente o quê? Gerando negócios para os nossos parceiros. E é exatamente sobre isso que eu vim falar com você hoje. Só para que você tenha uma ideia, hoje, quem domina, né, a informação domina qualquer situação. É assim no mundo dos negócios, é assim na nossa vida pessoal. E qual é o know-how da nossa empresa? Qual é o know-how do Grupo Ideal Trends? Nós temos o domínio absoluto da informação. Como o seu mercado se comporta, como os clientes buscam pelo seu produto, né? E por que eles não chegam até você. Então, nós trabalhamos com estratégia de acordo com a necessidade do nosso parceiro. Por isso, a importância de eu conhecer um pouco mais da sua empresa, da sua estratégia, né? Até para que eu possa direcionar de forma assertiva a nossa conversa e a nossa reunião. E eu tenho certeza absoluta que no final do nosso bate-papo, você não vai ter nenhuma dúvida se essa estratégia faz ou não sentido para a sua empresa. Tudo bem? Aí eu vou começar o levantamento de necessidade. Pessoal, as pessoas criam barreiras. Sabe quando a gente está no farol? E aí você tá ali de vidro fechado, e geralmente quando a gente para num farol vermelho é um momento tenso, né? As pessoas reagem muito negativamente quando alguém vem na sua direção, muitas vezes só para colocar um saquinho de bala no retrovisor. E aquele que vem pedir alguma coisa? A gente sequer olha para o lado muitas vezes. Por quê? A gente realmente se sente invadido. Você não estava esperando aquela pessoa ali, você não sabe o que ele quer com você, e a sua reação é sempre, opa, não chega perto porque eu não estou disponível, né? Então, quando você introduz, se apresenta, diz quem você é e por que você está ali, você quebra essa barreira do cliente, né? Você abre um diálogo se desarmando. Deixa eu te falar quem eu sou, o que eu faço e por que eu estou aqui. Nesse momento, você quebra uma barreira possível que poderia existir entre você e o cliente. Porque quando você começa a fazer o levantamento de necessidade, o cliente fala, não, peraí, me fala primeiro sobre você. Eu nem sei quem você é. Me fala primeiro quem é você, o que a sua empresa faz, para depois eu falar sobre mim. Isso acontece. Por que isso acontece? Piloto automático. A gente vai no automático, começa a fazer perguntas, porque a pergunta está no escopo do treinamento. Né? Então, a gente entra ali naquele módulo, vou perguntar, vou questionar, e esquece que quem está do outro lado é alguém que abriu as portas da empresa dele para te receber, e ele quer saber quem é você, por que você está ali, qual é o objetivo daquela reunião. Então, façam uma introdução inicial para que vocês tenham uma receptividade maior. Faz sentido, pessoal? Sim. Total. Com certeza. Faz sim. Bacana. Então, pessoal, esse ponto aqui é fundamental para a gente, que é a questão do levantamento da necessidade. E o levantamento de necessidades são perguntas, né, que nós fazemos ali para o cliente, que são extremamente importantes. Alguns exemplos aqui, né? Como você tem prospectado novos clientes? Você tem ideia de que a venda é o que faz a sua empresa existir? Será que parece uma pergunta tão óbvia, gente? Mas o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido. Será que o cliente tem? Ele lembra disso? Ou ele está tão no piloto automático que ele só está produzindo, preocupado com a produção, com a eficiência da produção, e esquece que o que faz a empresa existir é a venda, né? E o que você faria, por exemplo, o que me faria comprar com você e não do seu concorrente? Se eu estivesse nesse momento pesquisando um novo fornecedor no seu segmento, entre tantas opções que eu tenho no mercado, o que me faria comprar de você? Então, uma coisa importante, pessoal, comanda a reunião quem pergunta. E lembra, quem faz a pergunta certa tem 50% de chance de ter a resposta
correta, né? Então, pergunta como vai estar a sua empresa daqui a 6 meses? Qual a previsibilidade que você tem? Quantos clientes novos você vai receber no mês que vem? Você tem essa ideia? Você consegue ter previsibilidade do que você vai vender daqui a 1 mês, 6 meses ou 1 ano? Então, são perguntas que você começa a entender o cenário atual do cliente, né? Qual a principal dor da maioria dos empresários hoje? É a falta de previsibilidade. Isso acontece na sua empresa também? Né? Então, o que você vai vender para o próximo mês? Né? Quantos orçamentos em média você recebe por mês? Recebe em média tanto. Você consegue prever que daqui a 6 meses você vai continuar recebendo essa quantidade de cotação, de orçamento? Então, o levantamento de necessidade é entender como está o cenário dele, né? Qual a previsão que ele tem de crescimento, como é que foi o ano anterior, o que ele está projetando para o próximo ano. Todo mundo aqui sabe exatamente como fazer um levantamento de necessidade. Mas será que você está ouvindo atentamente as respostas? Todos nós sabemos as perguntas, mas será que nós estamos atentos a cada resposta? Porque, pessoal, essa é uma das etapas mais importantes da nossa venda, porque é aqui que você vai pegar todas as dicas que o cliente vai te dar do que você vai precisar conduzir, de como você vai conduzir essa reunião. Qual é a dor dele? Qual é assim, o gatilho que você precisa usar para chegar nesse cliente? Então, a dor dele muitas vezes não é falta de cliente. Aí ele fala para você assim, não, eu já estou com a minha demanda tomada. Aí você fala, putz, então essa reunião nem devia ter sido agendada, o que eu estou fazendo aqui, né? Essa é a primeira coisa que passa na cabeça da maioria das pessoas que estão no piloto automático. Mas a pergunta certa pode mudar tudo. Você está satisfeito com os clientes que você tem hoje? Fantástico você estar com uma demanda tomada, mas hoje, você na tua carteira, né, em todos esses clientes que você atende, faria sentido para você ter menos clientes e continuar crescendo a sua demanda? Ou seja, ter clientes que compram mais e melhor? Faz sentido para você? Dentro da sua carteira, tem algum cliente que você trocaria se pudesse? Seria aquele cliente que só te dá dor de cabeça, que te cobra, que pede prazo, que negocia muito valor, que te espreme, que suga o máximo de você em energia, em valor. Se você pudesse, você trocaria uma parte dessa carteira? E se eu dissesse para você que hoje eu consigo trazer para você o controle absoluto da demanda do mercado na sua mão, para que você possa escolher os melhores clientes, os melhores projetos, os melhores pagadores. Se você tivesse essa opção, quantos desses clientes que você atende hoje você substituiria? Perguntem, provoquem, façam o cliente pensar. Não aceitem a única resposta que ele deu. Geralmente a resposta do cliente é defensiva. Olhe de outra forma, olhe para o tampão da banheira, gente. Ele está ali, é só você puxar. Mas você está tão focado nas opções que o cliente está te dando, ou nas negativas que ele está te dando, que você deixa de fazer o exercício mental, de buscar lá na sua caixinha de conhecimento argumentos para sair desse cenário e dessa situação. Poxa vida, quantos clientes, quantas empresas não estão com uma carteira gigantesca de cliente, mas que boa parte deles são clientes que só dão dor de cabeça. Mas o cara está atendendo porque é o que ele tem, ele não pode parar, diminuir a produtividade dele. Então, por que não substituí-los? Por que não estar aberto para receber novos clientes, ter a opção de escolha? Uma coisa que a gente faz quando a gente coloca um cliente com visibilidade orgânica, quando ele chega naquele nível que a gente fala que é aonde nós vamos construir a autoridade dele, para ele chegar no nível de estar como os nossos parceiros estão hoje, que é uma visibilidade total orgânica, se destacando perante o mercado, esse cliente passa a ter o controle da demanda na mão dele, gente. Quem não acessa ali, quando a gente abre um case e fala para o cliente, da Barbarex, por exemplo, você cotaria com a Barbarex? A resposta automática é sim. Agora imagine se fosse você. Eu cotaria com você se eu tivesse nesse momento procurando um novo fornecedor? Sim, você cotaria. É isso que eu faço. Todo mundo que estiver procurando pelo que você faz, automaticamente vai passar por você. E aí cabe a você escolher o melhor cliente, o melhor projeto, né? A melhor venda, o melhor prazo de pagamento. Você passa a escolher e deixa de ser escolhido. Quando você tem opção, você pode escolher, você pode ter escolhas. Hoje, você, pelo que você está me falando, você tem uma carteira fechada. Fantástico, mas você está fechado a novos clientes, as novas oportunidades,
Vamos mudar um pouquinho esse cenário, vamos começar a trazer os melhores clientes até você e traz aquilo que era para ser uma objeção, trabalhe como algo positivo. Saiam da casinha, saiam do automático, busquem aquela visão periférica e encontrem caminhos para trazer o cliente para o seu lado. Ok? Passa para a próxima, por favor, Flaviane. Bacana. Bom, pessoal, uma coisa que antigamente nós fazíamos, que era falar sobre decisão imediata e escassez. E muita gente não entende o que é escassez, né? Acha que escassez é falar para o cliente assim, fulano, olha só, hoje eu trabalho de 2 a 3 empresas por segmento, então eu preciso fechar com 2, quando eu fechar com 2, eu encerrei aqui a minha vaga. Então, qual que é o meu trabalho? Eu falo com algumas empresas, seleciono 2, fecho, encerro aqui a vaga e vou para um outro segmento. Pessoal, isso não é escassez, isso é informação. É informação de como você trabalha. Escassez é você fazer o cliente entender que as vagas são limitadas. E por que elas são limitadas? O que eu, Rita, faço numa venda para falar de vaga limitada, né? Sabe aquela expressão, gente? A gente só dá o valor quando perde? É verdade, né? Aquela coisa, o medo de você não ter e o outro sim. Sabe aquela coisa, o outro vai ter e eu não posso perder, então eu vou lá e pego? É nesse conceito que a gente usa o gatilho mental da escassez, tá? Para movimentar aquele sentimento de perda nas pessoas. Pensem nesse seguinte cenário. O que te causa uma reação mais forte? Você ganhar 10 mil reais ou você perder R$1.000? O que causa uma sensação mais forte? A perda. Ganhar 10 mil reais é uma alegria. É maravilhoso. Pô, se de uma hora para outra eu virasse e falasse assim, ó, Ingrid, você acabou de ganhar 10 mil reais. A Ingrid vai ficar super feliz. Mas aí, de repente, a Ingrid entra e aí entra na conta do banco dela e vê que sumiu R$1.000. É uma sensação terrível de perda, de indignação, de inconformismo. E ela é muito maior do que a alegria de ter ganho os 10 mil. Porque a gente não consegue lidar com frustrações. O ser humano, ele foge de qualquer sentimento de frustração. Então, como que a gente trabalha muito forte a escassez, pessoal? Qual é o caminho aqui para a gente poder falar de escassez? Eu costumo dizer que a escassez, ela é utilizada no nosso estudo. Você fazer um estudo de concorrência, né, adequado. E como é que eu faço um estudo de concorrência adequado? Não adianta eu visitar uma empresa, por exemplo, de tubos e conexões, que o capital social dela é 20 mil reais, e eu colocar como concorrente a Gerdau ou a ArcelorMittal. Ela não é concorrente de nenhuma dessas empresas. Então, eu preciso entender qual é o capital social dessa empresa, isso a gente faz no nosso estudo quando a gente entra no cartão do CNPJ. E pegar empresas que estão no mesmo nível, né? Que estão ali circulando dentro do mesmo nível que ela. Porque aí sim vai ser o concorrente dela. É o cara que diretamente concorre com ela. Então, como é que eu uso o gatilho da escassez? Eu abro o meu estudo e eu explico o que para o cliente. Na hora eu já abro a tela de estudo de concorrente. Como é que é a minha tela de estudo de concorrente? O nome da empresa que eu estou visitando, que eu estou conversando ali, fazendo a reunião, nome dos sócios, CNPJ, e aí eu coloco o nome do diretor, Rita Quester, 8 horas da manhã, dia 22/1. Abaixo, eu coloco lá, empresa X, sócios Y, CNPJ X, diretor, Flaviane, dia 22/1, 14 horas. Na de baixo, Ingrid, empresa X, papapá, reunião, 17 horas. No dia seguinte, uma agenda toda fechada. E cada reunião com um diretor diferente. Por que eu faço isso? Porque eu quero dizer para o cliente, no final, ali no nosso bate-papo, que se ele não fechar, perde ele e perco eu. Então, é aquela coisa, eu estou aqui para brigar por nós dois, por você e por mim, ok? Mas como é que eu introduzo a escassez? Eu abro esse estudo e eu falo para o cliente o seguinte, olha, deixa eu te explicar algo super importante. Aí eu acabei o levantamento de necessidade,
tá? Eu vou falar sobre isso. A minha área técnica, ela identificou uma demanda no seu segmento e nós estamos em busca de uma empresa para canalizar essa demanda, né? E aí eu abro ali e falo, olha, essas são as empresas que a minha área técnica levantou dentro do seu segmento para que a gente possa conversar, né? Então, deixa eu entender, como é que é o seu comportamento de compra hoje? Você, quando entra, por exemplo, no Google, e aí eu já abro um case também, porque já fica tudo aberto ali. Você é como a maioria das pessoas que fica ali na primeira página focado em encontrar o seu fornecedor? Ou você costuma ir para a segunda, terceira página? Nessa hora eu explico também a primeira página do Google para o cliente já com um case nosso. E aí eu vou tirando essa informação dele. E aí eu abro o seguinte case. Hoje eu abro o case que é o case da nossa polenta, né? Quem aqui conhece o case da Regilu, que é o fabricante de polenta, né? Ele domina a primeira página do Google. Domina absolutamente. Aí eu falo para ele, olha, deixa eu te explicar como é que funciona o meu trabalho. Quando a minha área técnica ela faz um levantamento, ela define, de acordo com a demanda existente na região em que eu estou trabalhando, a quantidade de empresas que vão estar hoje em visibilidade orgânica. Por que ela define uma quantidade? Porque o Google ele tem um espaço limitado. Ele tem um espaço para as empresas que fazem um anúncio, que são geralmente as 4 que estão em cima, e as 3 que estão no rodapé da página. A parte orgânica, né, que é a parte mais acessada. E aí eu já fiz a apresentação da primeira página, tá, gente? Eu vou ficar aqui mostrando como é que a gente apresenta a primeira página, que isso todo mundo sabe. Então, você já explicou para ele como é que é. Então, aqui na parte orgânica, é onde as pessoas, assim como você, costumam clicar porque ignoram ali o link patrocinado. Então, imagina o seguinte, eu tenho 10 espaços. O que acontece no meu trabalho? Quando eu faço um trabalho com as minhas empresas, eu atendo 100% as necessidades do Google, ou seja, eu faço uma parametrização total. As minhas empresas passam a ser a melhor resposta para aquela pergunta. E no caso, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Google. Uma pergunta até genérica. Fabricante de polenta. E aí eu coloco ali para o cliente ver. Quem que aparece aqui? Regilu, Regilu, Regilu. Por quê? Por que só uma empresa está aparecendo aqui para o Google? Quantas empresas fabricam polenta? Por que só essa empresa aparece? Porque para o Google, ela é a melhor resposta para essa pergunta em todos os sentidos. E aí eu explico um pouquinho sobre o tripé da autoridade, ok? Então, aqui, nesse segmento, por exemplo, eu cometi um erro, que eu não vou cometer no seu segmento. Aliás, em segmento nenhum, eu vou cometer o erro que eu cometi aqui com a Regilu. Isso foi um erro estratégico. Eu fechei a parceria com a Regilu e demorei muito para buscar um segundo parceiro. O que aconteceu? Quem faz essa visibilidade orgânica não sou eu, é o Google. Eu simplesmente atendo ao que ele pede e é ele que define qual é a empresa que vai aparecer. Como eu demorei para colocar uma segunda empresa que também fosse a melhor resposta para o Google, junto com a Regilu, ele fechou a primeira página só com a Regilu. Nem eu agora consigo colocar uma segunda empresa aqui. Então, como é que eu trabalho hoje para que isso não aconteça mais? Eu trabalho com um timing muito curto. Eu tenho um período aqui, eu entro num segmento, eu visito as empresas, eu fecho a parceria e eu encerro o segmento. Para que não aconteça de eu perder a primeira página, para que eu não perca essa visibilidade, como aconteceu aqui com esse meu cliente. Então, nesse momento, eu estou falando com você e aí eu abro de novo a telinha da escassez, né, que é a telinha da concorrência. Eu estou falando aqui com você, nós vamos fazer aqui a nossa reunião. E eu tenho outros diretores já com programação para que a gente já feche nesses próximos 2 dias as 2 empresas que serão a nossa parceira. Então, como eu te disse, eu vou te apresentar aqui toda a nossa estratégia e no final do nosso bate-papo, o que eu preciso de você? E eu vou de novo falar de decisão imediata. O que eu preciso de você? Que no final da nossa reunião você me diga, sim, Rita, eu sou o seu parceiro, ou não, Rita, eu não sou o seu parceiro. Tudo bem? E sigo adiante, tá? Então, fortaleçam, pessoal, fortaleçam a escassez e digam o porquê você precisa fechar aquele segmento agora, o porquê você precisa de uma resposta imediata. Tudo na vida tem que ter um porquê. Não vale só dizer para ele que você só vai fechar com 2 empresas, não vai fazer sentido. Faz para você que sabe o discurso, mas não para ele que não ouviu. Então, explique para o seu cliente como se ele fosse uma criança de 5 anos de idade, para que ele entenda exatamente o porquê. Perfeito? Excelente. Pode passar, Flaviane. Bacana.
Pessoal, aí vem o encantamento, né? Eu falo que esse é o momento de dar show. É aquele momento de brilhar, de fazer as perguntas que fazem realmente o cliente se imaginar nesse cenário, né? Que faz ele se projetar no futuro. É a hora de você colocar o cliente dentro do projeto, de você começar a falar como se ele já fosse o seu parceiro, né? As pessoas, pessoal, elas compram experiência, né? É aquela hora de você causar a sensação, despertar o desejo ou o medo de perder. Ou você vai trabalhar pela dor, ou você vai trabalhar pelo amor, né? O desejo de ter ou o medo de perder. Isso vai depender muito do seu levantamento de necessidade. Por isso que eu falei que o levantamento de necessidade é tão importante. É a hora que define qual caminho você vai seguir. Você vai trabalhar pela dor ou você vai trabalhar pelo desejo de ter, ok? Então, as pessoas, elas sempre vão comprar uma experiência. E aqui você vai bater, ou vai ser a experiência positiva, que você primeiro apresenta o positivo e depois fala, se você não estiver aqui, isso vai acontecer com o seu concorrente. Eu nunca falo a palavra concorrente, tá? Eu vou usar aqui para ficar mais claro. Eu costumo falar, ou vai ser você, ou vai ser uma outra empresa do seu segmento. Ou será a sua empresa que vai ser a principal referência do seu mercado, ou uma dessas que está aqui na minha lista de visitas. Agora, olha que interessante, você tem a vantagem competitiva. É você que vai definir quem será a principal referência no seu segmento, se você ou se uma dessas empresas que estão na minha lista. Joga para ele a decisão. Diga isso, porque isso provoca no cliente, pessoal, isso é um outro gatilho que provoca no cliente a sensação de que ele está no poder de tomar a decisão e, ao mesmo tempo, você mexe com o ego dele. Ela está dizendo assim, eu vou tomar a decisão, ou serei eu a principal referência do mercado, ou eu vou deixar que o meu concorrente seja? Então, você joga a responsabilidade para ele. E isso vai fazer com que, inevitavelmente, no final, ele tome uma decisão. Porque você passou a responsabilidade, entre aspas, para ele. Entenda o entre aspas. Isso é um gatilho. Mas não quer dizer que você vai deixar ele tomar a decisão sozinho. Você vai induzir e conduzir esse cliente para um fechamento. Ok? Faz sentido, pessoal? Sim. Sim. E, pessoal, como é que a gente faz essa parte do encantamento? Com perguntas e projetando o cliente, né? Então, o que eu costumo falar para o cliente assim? Então, assim, fulano, deixa eu entender. Se eu te apresentar uma estratégia que te dê previsibilidade, que você consiga saber exatamente quantos novos clientes você vai receber por mês e que vai sempre te trazer uma demanda recorrente, seria interessante para você? E eu espero uma resposta, né? E fulano, e se ao invés do seu vendedor ficar procurando e prospectando o cliente chegasse diretamente até você no momento em que ele está comprando, querendo exatamente aquilo que você tem? Imagine esse cenário. Imagine todo mundo que estiver procurando pelo que você faz, chegando até você. Isso seria interessante para sua empresa? Agora imagine se você não estiver nesse universo digital, se você não estiver inserido aqui nesse cenário, tudo isso acontecendo com o seu concorrente, ele ganhando demanda, cliente, podendo escolher e deixando passar para você aquilo que não interessa para ele. Aí eu estou trabalhando a dor. O primeiro speech, né, a primeira abordagem, eu estava trabalhando o prazer. Imagine você aqui. No segundo, eu estou trabalhando a dor. Por quê? De acordo com o que eu identifiquei no levantamento de necessidade, ou eu vou trabalhar o prazer ou eu vou trabalhar a dor. E aí a pergunta, ela tem que ser direcionada para aquilo que vai causar o maior impacto no cliente. E se você estiver no piloto automático, você não vai perceber essa diferença, ok? Então, saibam o que perguntar e sempre espere uma resposta, né? Então, apresente aí, pessoal, o estudo de palavras-chave. É hora de você mostrar para o cliente o seguinte: se eu fosse coloca lá uma palavra que ele não aparece. E se eu fosse agora um comprador procurando um novo fornecedor e nesse momento eu precisasse desesperadamente contratar uma empresa para me fornecer, dependendo do que ele faz, X quantidade de produto, aí você joga lá em cima e eu não encontrasse você. E aí? Como é que eu chegaria até você nesse momento? Naturalmente o cliente fala, eu não chegaria. E realmente eu não chegaria até você.
né? E se eu te trouxesse 20, 30 orçamentos qualificados, né? Se ao longo do período aqui do meu projeto, onde aí eu explico que a gente já explicou ali como é que a gente cria autoridade, como é que ele vai rampar, que é a médio e longo prazo, tá, pessoal? Eu tô indo direto ao ponto, mas não se esqueçam que a gente tem que explicar o tempo de resposta do nosso projeto, tá? Eu não vou dizer para ele que amanhã ele vai estar na primeira página. O que eu digo para ele é que ele vai ter visibilidade orgânica. Mas eu já expliquei o tempo para ele, como a gente constrói tudo isso. E aqui eu estou falando para ele, imagine você, daqui a um tempo, quando o seu projeto estiver maduro, que você realmente já estiver no nível que os meus clientes estão, aí eu já estou com um case aberto, eu já mostro um case aqui para ele. Imagine você nesse cenário, eu trazendo aí 20, 30 orçamentos novos qualificados todo mês. Faria sentido para você? Isso mudaria a dinâmica da sua empresa, né? Agora imagina se eu te apresentar um projeto, né, que comprovadamente te traz previsibilidade de demanda, que custa menos que um estagiário e vende mais do que a tua equipe completa de vendas, caso ele tenha, ou que venda mais do que uma equipe comercial inteira, você abraçaria esse projeto? Imagine você, e aí vai no imagine você, imagine para o prazer e imagine para a dor. Imagine você se nesse cenário atual em que nós estamos, no momento em que reduziu-se bastante o número de empresas que compram o que você fabrica, porque o mercado ele deu uma reduzida. Ele diminuiu, mas ele não parou. Só que você não está fazendo parte dessas cotações. Agora imagine você inserido nessas cotações. Por que você hoje está com escassez de cliente? Porque você não está participando da festa. A festa só diminuiu, ela só ficou mais restrita. Ela hoje é uma festa privada, para poucos. E você está fora dela. Qual que é o meu papel aqui? Colocar você de volta no jogo. Fazer com que você passe a ter acesso a esses clientes. O número reduzido, eles estão cotando com o número reduzido de fornecedores e você não está lá. Qual que é o meu trabalho? Colocar você lá. Agora imagine você. Se você estivesse, nesse momento, recebendo todas as cotações que estão acontecendo, isso mudaria o cenário da tua empresa? E o que você vai fazer para que isso aconteça? Qual a sua estratégia para você captar esses clientes? Como é que você vai fazer para você voltar a ser procurado, visto e cotado por esse mercado? Aí é hora de fazer o cliente pensar. Amor ou dor? Dependendo do cenário, eu vou fazer uma abordagem diferente. E aí, pessoal, o tom de voz vai fazer toda a diferença do mundo. É aquilo que eu falei, esteja 100% focado naquilo que você está fazendo. Para que o cliente sinta no seu tom de voz a ameaça ou a sua empolgação, porque aí você, se você está no amor ali, no prazer, é a tua empolgação no seu tom de voz que vai fazer o cliente se empolgar também. E aí, o momento que você vai falar da perda, o seu tom de voz ele muda. Você enfatiza a perda. Você coloca de uma forma que faz ele entender que aquilo é prejudicial para a empresa dele. Então, brinque com a entonação de voz. Essa é a arma, é a ferramenta que todos os vendedores têm e ela é uma das mais importantes na venda online. Porque eu falo que no presencial o corpo fala, né? Então, a maneira como a gente senta, como a gente se comporta, como a gente gesticula, como a gente movimenta a mão, o cliente está vendo o teu corpo como um todo. Então, ele consegue pegar esses gatilhos, né, no ar. Quando você está na venda online, geralmente o cliente te vê do pescoço para cima. Então, você só tem a voz para mexer com o cliente, para prender ou não a atenção dele. Trabalhe a voz. Nesse momento, ela é a tua ferramenta mais poderosa para que você consiga engajar ou não uma pessoa naquele bate-papo, naquele envolvimento que você precisa fazer numa reunião. Passa para mim, Flaviane. Pessoal, aqui é uma outra etapa da venda fundamental. Quando a gente fala de transformação digital, apresentação de case, resultado, aqui a gente está colocando SEMrush, a gente está colocando Ahrefs, a gente está colocando os cases, a gente está colocando analytics, a gente está comprovando para o cliente tudo aquilo que a gente fez no encantamento, que é falar, imagine se você estivesse aqui. Aí é hora de falar para ele, falar, olha, até agora eu te mostrei o que eu faço, agora eu vou te provar o resultado do que eu faço, a eficiência do que eu faço. E aí é hora de você brincar com todas as armas que você tem. Case, resultado, AdWords, como diz o Carmo, né? Como é que o Carmo fala quando é... Ô, Carmo, você tá aqui, me ajuda.
Volumetria. Oi? Tá. Volumetria, né, Carmo? A gente abre o Eds para mostrar a volumetria de busca que tem no segmento dele, certo? É mais ou menos assim, tá passando milhões de oportunidades na tua frente, né? Existe uma média de volumetria mensal. Você quer ou não? Se não quiser, eu dou para outro. Tá vendo? O Carmo vai na dor. Sempre, né, Carmo? Carmo bate forte. E, pessoal, essa é a hora de fazer realmente de brincar com todas as armas que nós temos, todas as nossas ferramentas, literalmente as nossas ferramentas, Analytics, Ahrefs, AdWords, tudo, case, brinquem, façam o cliente sonhar com ganhar ou perder aquela visibilidade. E falem e abordem a transformação digital, né? A transformação digital, pessoal, eu peguei isso daqui no Google, né? A descrição do Google para o que é a transformação digital. Ela é utilizar a tecnologia para aumentar a abrangência de encontrar clientes no momento em que ele precisa de você. Esse é o poder da transformação digital. E eu gosto muito de contar histórias, né? Eu brinco que a minha reunião, ela é basicamente em cima de storytelling, porque eu gosto muito de, através de histórias, fazer o cliente refletir. E eu conto uma historinha aqui nessa parte de falar da transformação digital para o cliente entender realmente a importância disso. Então eu falo para ele, olha, deixa eu te dar um exemplo do que é transformação digital. Você conhece o Banco Inter? Todo mundo conhece, né? Raramente você vai pegar alguém que fala não. Se ele fala não, eu explico o que é o Banco Inter. É um banco virtual, que ele não tem uma única agência e ele atende o Brasil inteiro através de um aplicativo. Aí eu explico para ele direitinho o que é. Eu falo, você sabia que o Banco Inter, ele vale hoje 16 bilhões? E o Banco do Brasil, por exemplo, que é um banco super antigo, que tem mais de 100 anos, ele vale 115 bilhões, né? Esse é o valuation dessas empresas real. Agora eu te pergunto, quem que tem mais vantagem competitiva? Né? Quem está destinado a realmente dominar esse mercado? O Banco do Brasil, com os 100 anos que ele tem, com o nome que ele tem, mas com uma estrutura gigantesca, com uma quantidade absurda de funcionários, né? Agência em todos os lugares e com uma estrutura inchada, ou o Inter, que é 100% digital. Quem que você acha que está mais preparado para o futuro? Quem que você acha que vai crescer mais? Espera o cliente responder, porque aí você vai saber se ele entende ou não. Obrigada, Flaviane. O que é transformação digital, né? E aí eu sempre falo isso para o cliente. Entenda o seguinte, sabe o que isso quer dizer? Que você pode ter muito mais vantagem competitiva do que os grandes do seu mercado. Com uma estrutura enxuta, né? Com uma estratégia competitiva, você consegue ter melhor preço, melhor condição, melhor prazo do que muitas empresas grandes que estão inchadas. Imagine, se há 10 anos atrás, essa historinha aqui, todo mundo da Doutores conhece, porque eu conto para todo mundo e para todos os clientes. Eu falo, imagina o seguinte, se há 10 anos atrás eu chegasse aqui para você e falasse assim, Flaviane, eu tenho uma ideia brilhante, inovadora, que vai transformar a forma como as pessoas se locomovem no mundo. Nós vamos ter, Flaviane, a maior empresa de transporte urbano do planeta, sem ter nenhum carro. E nós vamos faturar milhões e milhões e bilhões de dólares. Pô, Flaviane, pega tudo que você tem, vende tudo e investe em mim. Acho que eu falo para o cliente, né? Você investiria? A resposta do cliente é não. Gente, hoje o Uber vale 86 bilhões. Isso era o ano passado. Eu não sei como é que está o valuation dele agora em 2021. Né? A resposta do cliente é não. Eu falo, então. Né? Só que essa empresa existe hoje. E é o Uber. E a gente tem a 99 também. Agora, Flaviane, adiantaria agora que o Uber existe, domina o mercado, a 99 também explodiu. Adiantaria agora você me procurar e falar, Rita, poxa, vamos investir agora naquela sua ideia brilhante e montar a 98? Gente, aí eu falo, Flaviane, não adianta, a gente perdeu vantagem competitiva. Quem sai na frente domina o mercado. E é exatamente isso que eu vim propor para você, que você saia à frente da sua concorrência, que você tenha o domínio absoluto do seu mercado e que a tua concorrência vai correr atrás de você. A sua concorrência vai ser a 98.
Aquela que vai nascer fadada ao fracasso. Por quê? Porque você saiu na frente, você desbravou o mercado, você conquistou esse universo digital. E uma vez que você conquista o universo digital, ele é seu. Ninguém te tira mais, né? Desde que ele esteja conosco, claro. Aí eu deixo isso claro também. Bacana? Então, pessoal, aí eu falei, agora imagina a transformação digital acontecendo na sua empresa. Você entende que quem sai na frente tem vantagem competitiva perante a concorrência? E é exatamente isso que nós vamos fazer, te dar vantagem competitiva. Você vai ser o Uber do seu segmento. Isso seria interessante para você? E espero uma resposta. Hoje, por exemplo, né, eu falo para o cliente, as pessoas querem resolver tudo pelo celular. Você é uma dessas pessoas? Por exemplo, você paga a conta na fila do banco ou pelo celular? Você controla a sua empresa hoje? Você consegue pelo celular acessar o seu estoque, o seu financeiro, ver o que está acontecendo? Às vezes até pelas câmeras ver o que está acontecendo na sua empresa? Você é uma dessas pessoas? Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante, o poder da transformação digital. Aí eu abro aquele sitezinho que é a internet em tempo real. Gente, aquilo causa um efeito tão bacana no cliente, eu não sei se vocês usam, mas quando eu explico a transformação digital, que eu pergunto para ele se ele é um cara que mexe muito no celular, até quem não entende nada de internet tem celular. A hora que eu abro aquilo lá e eu mostro para ele a internet em tempo real, eu mostro para ele a força da transformação digital, aí eu pergunto para ele, você consegue imaginar a sua empresa inserida nesse cenário? Olha o que está acontecendo, olha quantas pessoas nesse momento estão nos seus celulares, fazendo busca, comprando, procurando novos fornecedores, novas oportunidades, fazendo negócio, vendendo, comprando. Imagine a sua empresa inserida dentro desse universo. Seria interessante para você? Espera a resposta do cliente. Induza o cliente a dizer sim, 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 que no final, como é que ele vai falar não, eu não quero? Se ele disse sim para você, para todas essas perguntas que você fez. Eu falo, você consegue imaginar quantas oportunidades estão acontecendo nesse segundo dentro do Google e a sua empresa está invisível para essa realidade? Aí eu mostro o teste Mais Site. Eu mostro para ele aquele teste do mobile. Olha aqui. O teu site não abre pelo mobile. Ele abre em 4, 5 segundos. Quem espera 4, 5 segundos para abrir? Você esperaria? Não, você vai para o outro. Você acha que está com algum problema? Sai e conecta no outro que abre rapidamente. O mundo quer respostas rápidas. Eu quero, você quer. A gente não tem tempo a perder. E olha só, você está perdendo essa fatia de mercado, né? Então, você consegue imaginar essas oportunidades acontecendo? E aí eu explico que isso é um parâmetro do Google, que hoje o site dele não tem relevância, e eu fortaleço, né, todo ponto negativo ali que o site dele tem e que ele está perdendo toda essa fatia do mercado. Então, eu já mostrei a internet em tempo real, ele está vendo a cada segundo a coisa explodindo ali na tela do Google, a quantidade de pessoas, eu falo, você não está aqui. E depois eu provo que ele não está, mostrando o teste Mais Site. Aí, pessoal, eu vou para o gráfico do Ads. O que eu faço? Eu falo para ele, sabe quanto custa um clique? Porque se você não estiver comigo, a única forma de você estar é naquela pesquisa lá dos anúncios pagos, que você mesmo falou para mim que você não clica. Você sabe quanto custa um clique seu? Custa R$ 2,50. Agora imagina você ficando 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano em evidência para o seu público, sem ter que pagar por clique. O que você paga para um clique, para mim, você vai pagar a metade. Aí eu faço a continha ali, geralmente eu trabalho com 1,55, né? Dependendo do clique, eu falo 1/5, 1/6 desse valor, independente de você ter 100 ou 1.000 cliques. Faz sentido para você? Né? Deixa eu te mostrar agora o resultado que toda essa minha estratégia vai trazer para sua empresa. Aí, amigo, Analytics. Aí é brincar com o Analytics, brincar com as possibilidades e falar de previsibilidade. O que eu uso muito no Analytics, pessoal? Mostrar previsibilidade. Eu gosto muito de trabalhar com o Analytics da Solab. Independente do segmento que for o cliente, eu brinco com ele e falo assim, olha, se ele fala que o segmento dele é restrito, meu segmento é restrito, ninguém me procura na internet. Eu falo, eu já tinha explicado para ele lá em cima que sim, já tinha comprovado que sim. Lembra que você falou para mim que seu segmento, seu mercado é muito restrito? Eu tenho um cliente aqui, eu vou te apresentar o resultado de um cliente meu, que se eu dou resultado para ele, eu dou para qualquer empresa.
Ele trabalha com um tanque de formol para cadáver. Você quer mercado mais restrito do que esse? Aí eu faço a pesquisa no Google, tanque de formol para cadáver, e abro a página da Solab e entro no Analytics. Aí eu mostro para ele o tráfego. O que eu faço, gente? Sempre eu puxo o tempo da Solab desde que ele entrou no projeto conosco. Por que eu faço isso? Porque eu quero falar de previsibilidade. Aí eu vou lá e falo, olha, esse é o tráfego que ele tem hoje. Deixa eu te mostrar. Tá vendo esse gráficozinho pizza? Aqui é a quantidade de novos visitantes. O que é um novo visitante? É aquele cliente que pela primeira vez está entrando no site dele. Isso é o meu trabalho, trazer uma demanda nova e recorrente para você todos os meses. Como é que isso funciona? Imagina o seguinte, sempre falo imagina o seguinte, volto lá para a página da Solab. Imagine que eu estou aqui fazendo uma pesquisa, eu vou fazer aqui, eu vou clicar no orçamento para poder falar com a Solab, ok? Aí eu abro aquele formulário da Solab, eu falo, olha, o formulário da Solab hoje é pior do que o formulário da Receita Federal. Aí eu pergunto para o cliente, você preencheria esse formulário? 99% diz para mim, não. Eu não preencheria, eu ligaria. Eu falei, assim como você, a maioria das pessoas também não preenche, a menos que ele esteja absolutamente interessado, ele vai preencher um formulário como esse. Você concorda? Aí o cliente fala, sim, fantástico. Agora eu vou te mostrar, daquela demanda que eu te mostrei no mês, quantos realmente estavam interessados o suficiente para preencher esse formulário. Vamos lá? Aí eu volto para Analytics e vou lá para a conclusão de meta. Eu falo, olha, no mês X, 700 pessoas preencheram esse formulário. No mês Y, 800 pessoas. Vamos pegar ao longo de um ano? O mês que ele teve menos formulários preenchidos, ou seja, cotação, ele teve 450. Isso chama-se previsibilidade. É isso que eu vou trazer para todos os meus clientes. E detalhe, lembra que lá quando eu te mostrei o gráfico pizza, a gente fala que 90% da demanda dele é nova? Por que nova? Por que esses orçamentos aqui são novos clientes? Eu posso te falar isso com toda certeza. Quem preencheu o formulário uma vez, precisa preencher de novo para falar com a Solab? Aí ele fala, não. Por que não? Ele já tem o e-mail, ele já tem o telefone, ele já tem o WhatsApp, né? Ele já tem o acesso a falar diretamente com a Solab. Ele não precisa de novo pesquisar a Solab, preencher um formulário e esperar uma resposta. Então, quem preenche é o novo cliente, que pela primeira vez está mandando uma cotação para a Solab. Então, todos os meses, ao longo desse um ano, o mês que ele menos teve demanda de cliente novo procurando por ele, ele teve 400. O que isso traz para a Solab? Previsibilidade. Aí eu faço uma pergunta, gente, que deixa o cliente realmente pensando no que eu estou falando. Eu falo para ele, se você ligar agora para o Luan da Solab e perguntar para ele, daqui a 6 meses, quantos clientes novos vão estar chegando na empresa dele, você acredita que ele tem essa resposta? O cliente fala sim. Aí eu falo, e você? Tem essa resposta? Você consegue ter essa previsibilidade? E espera uma resposta. Geralmente o cliente fala não. Eu falo, vamos mudar esse cenário então? Esse é o meu papel. É isso que eu vou fazer por você. E aí, introduzo de novo essa conversa com o cliente. Ok? Perfeito? Passa a próxima, Flaviane, por favor. Pessoal, aí a gente chegou naquele momento da proposta e negociação. Depois que eu fiz todas essas perguntas para o cliente, né, se faz sentido, se ele tem previsibilidade, e aí que eu pergunto para ele se ele sabe quantos clientes novos ele vai receber, e ele fala não, aí eu falo para ele, fantástico, então é exatamente isso que eu vou fazer por você. Então, Flaviane, me diz uma coisa, depois de eu ter te apresentado toda a nossa estratégia, fez sentido para você? Sim. E eu espero a resposta. Bacana. Flaviane, qual que é a minha pergunta? É essa a estratégia que você está buscando nesse momento para sua empresa? Espera a resposta. Se ela falar sim, ótimo. Isso significa, então, que eu encontrei o meu parceiro. Espera uma resposta. Pessoal, isso é muito importante. Deixa o cliente declarar para você em que nível que ele está. Sim, você encontrou o seu parceiro. Eu vendi a ideia para ele. Essa é aquela reunião que o cliente fala, tá, Rita, mas o que eu preciso para poder ter isso aqui? Quanto é que custa e o que a gente precisa fazer? Você vendeu, o cara comprou, você fez ele sonhar junto com você. Ou ele fala, depende do preço. Ok? Lá no levantamento de necessidade, você já entendeu que ele é o
sai para o tudo ou nada aqui. Se for um follow-up, você vai dizer para ele que a nossa reunião é feita em 2 etapas, que agora que você entendeu que ele é a empresa que quer essa estratégia, que você entendeu a estratégia dele, você vai rodar o estudo personalizado para apresentar a proposta para ele e para o sócio. Mas vamos imaginar aqui que a gente vai entrar na negociação. Pessoal, no processo de venda, elaborar uma boa proposta, ela é fundamental em diversos aspectos, né? Por isso que é tão importante você entender o cliente, saber quanto custa o produto dele, para você saber o ticket médio dele, para você poder fazer uma boa proposta. Eu tenho profissionais, né? A gente tem alguns profissionais que puxam a régua lá para cima. Tem gente que não tira contratinho de R$1.000, né? Tira contrato de R$2.500, R$3.000, R$1.800 é o mais barato. Por quê? Escuta muito o cliente, sabe o ticket médio dele e encanta esse cliente. E aí não tem medo de colocar um valor alto na mesa. Aí o valor não é alto, valeu a apresentação dele. Valeu todo o encantamento que ele proporcionou, tá? Então, pessoal, desde a apresentação dos resultados, né, você tem que entender se o cliente comprou a sua ideia para você poder apresentar a opção. Rita, eu falei isso para o Inside Sales esses dias, eu costumo apresentar para o cliente 3 possibilidades. E essas 3 possibilidades é muito bem pensado, porque eu quero ativar um outro gatilho do cliente, que é aquela coisa, eu não quero nem ser o menor, mas eu não posso pagar pelo maior, então eu vou optar pelo meio termo. As pessoas, geralmente, quando estão na dúvida, optam pelo meio termo. Por isso que eu ofereço essa possibilidade. Eu explico para o cliente o seguinte, bacana, você é meu parceiro. Então, deixa eu te explicar aqui como é que vai funcionar o meu projeto. De acordo com a minha área técnica, eu preciso trabalhar com você um projeto, né, que mínimo necessário para te gerar um grande resultado é o que eu chamo de projeto básico. Aí eu tenho o projeto ideal, que é aquele que realmente vai ser feito sob medida para a sua empresa e para o seu mercado. E eu tenho o projeto premium, que é aquele que é para você chegar e dominar de forma absoluta o mercado. Deixa eu te explicar como. Eu volto para o case, pessoal. Eu abro a Barbarex, o case lá do amaciante. Aí eu falo, deixa eu te explicar. A Barbarex, ela tem conosco um projeto premium, ou seja, um projeto de domínio do segmento. Aí eu tenho a Fuzeto, que aparece 2 vezes aqui, ela tem um projeto ideal. E eu tenho aqui a Chemax, que tem um projeto básico, que aparece só uma vez. Só que aí, para fazer essa proposta, você tem que entender quantos produtos o cliente tem. Não adianta ele ter, por exemplo, você vai trabalhar lá um Open, ele ter 60 produtos e você achar que com 100 ele vai replicar. Ele não vai. Ele não vai ter palavras repetindo sucessivamente o mesmo produto para que ele tenha essa replicância na primeira página organicamente, tá? Então, façam a proposta com inteligência. O cara tem 30 produtos, para que ele possa ter essa visibilidade, como a Barbarex, eu preciso repetir 6, 7 vezes o mesmo tema. Então, faça a conta de quantas páginas você vai colocar para ele como premium, para realmente ele ter um baita de um resultado, né? Então, o que eu explico para o cliente? Barbarex, premium, domínio absoluto, né? Você está vendo que ela está aqui, uma evidência absurda. Ideal é aquele que você vai ter ali uma visibilidade fantástica. E o básico é aquele que você vai ter visibilidade, porém, outros podem se sobrepor a você se tiverem aí um projeto premium. Então, qual que é o ideal para você? E aí eu deixo o cliente responder. Nessa hora, é aquele gatilho. O cliente não quer ser o basiquinho. Quem quer ser básico, gente? Ninguém, né? Mas às vezes também você não pode ser o top master, né? Eu falo, entre andar, se você tiver um dinheirinho ali, você pode comprar um Fusca ou uma Ferrari. Se eu só der essas 2 opções para o cliente e ele não puder ter a Ferrari, ele vai comprar o Fusca. Agora, se eu der para ele um Fusca, uma SUV top de linha e uma Ferrari, ele pode não ter a Ferrari, mas ele não quer o Fusca. Ele vai para o meio termo. Então, é a forma que eu sempre trabalhei para induzir ticket médio. E eu sempre tive uma assertividade muito bacana nesse sentido. Ok? Então, elabore valor de forma consciente. Não adianta você pegar um premium, falar para o cliente que com 60 é um premium e ele ter 40 produtos. Ele não vai ser um premium nunca, ele não vai replicar nunca, porque não vai ter várias palavras falando sobre o mesmo tema. O que acontece com a Barbarex? Fabricante de amaciante, indústria de amaciante, fábrica de amaciante de roupa, são várias páginas criadas falando sobre o mesmo tema, por isso que replica tão forte. Perfeito? Passa para mim.
Pessoal, fechamento. Fechamento é aquela hora que pode ser simples e fácil ou que pode ser muito difícil, de acordo com o nível de encantamento que você criou ao longo da sua apresentação. Então, aqui você mensura como foi a sua reunião. É nessa hora que você determina se você está tendo uma apresentação top, que você realmente está vendendo um sonho para o cliente. Porque quem aqui, ao término da apresentação, consegue chegar no fechamento com tranquilidade e só precisar trabalhar ali e ajustar valores, parabéns, o seu encantamento está fantástico. Se você chega nessa etapa, o cliente precisa pensar, o cliente precisa falar com alguém, o cliente ainda não tomou a decisão, ele prorroga essa decisão, significa que você fez uma apresentação no piloto automático. Você perdeu alguns nuances e alguns detalhes e você não o encantou o suficiente. Uma pessoa que não toma uma decisão é porque ela está com dúvida. Se você não tiver dúvida alguma, você decide. Se no final ele está com dúvida, é porque você não encantou o suficiente, você não deu informação suficiente, pior, você não respondeu às dúvidas dele. Ok? Então, vamos relembrar aqui. Passa a próxima para mim, Flaviane. Qual que é a conclusão aqui, pessoal? O nosso método, ele tem 7 etapas, né? Cada uma delas, ela atua de uma forma bem específica no nosso processo de venda. Aí está a necessidade da gente definir exatamente quais são essas etapas e como usar cada uma delas ao nosso favor, tá? Então, a objeção do cliente, geralmente, ele pode ser sanado com credibilidade. Sim, pode. Né? Muitas vezes a sua postura é tão forte que o que você fala o cliente leva em consideração e acredita em você. É aquele discurso de autoridade total. Tem gente, como o Paulo, por exemplo, ele vende por autoridade, ele não precisa nem abrir o Analytics. Ele não precisa mostrar nada. A autoridade que ele vai ter vai fazer a pessoa comprar. Nós não temos esse nível de autoridade. A gente precisa seguir essas etapas. Nós precisamos fazer o passo a passo. Então, eu quero que cada um de vocês façam uma análise. Estou seguindo o método? Faço todas as etapas? Dou importância a cada uma delas? Valorizo o que cada uma delas realmente significa no momento da minha apresentação, da minha reunião? Se sim, Rita, eu faço. Segundo passo, eu estou fazendo isso no piloto automático ou eu estou 100% inserida naquela reunião, ouvindo exatamente o que o cliente está falando, cada detalhe do que ele diz, para poder usar ao meu favor? Rita, eu faço isso, eu faço exatamente assim. Fantástico. Você está fazendo as perguntas certas para esse cliente? Está fazendo esse cliente te falar sim? Está realmente instigando esse cliente a se imaginar naquele cenário, ou ganhando ou perdendo aquele cenário? Sim, Rita, eu estou fazendo exatamente assim. No final, você está entregando o seu resultado? Não, Rita, eu não estou. Repense, refaça o método. Você não está fazendo. Se estivesse, o seu resultado estaria acontecendo. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, com cada um de vocês, esse speech de venda, o passo a passo, com várias dicas, com vários gatilhos, com storytelling. Tenham a disciplina e a humildade, porque nesse momento é uma questão de humildade, para ler, para ver e se perguntar: eu estou fazendo? Poxa, será que realmente eu estou fazendo? Eu estou dando o meu melhor em cada reunião? Será que eu realmente estou fazendo o cliente do outro lado sentir todo o encantamento com o meu trabalho? Será que eu estou vendendo com autoridade todo o meu conceito? Tenha humildade de se reavaliar. Porque uma das piores características do ser humano é a incapacidade de ser humilde com si mesmo. Porque se a gente não é humilde conosco, sabe, de falar, não, eu preciso melhorar aqui, eu preciso evoluir ali, levantar a mão e pedir ajuda, tem muita gente que não tem essa humildade. E a falta de humildade te cega. Porque só morre afogado no fundo quem sabe nadar. Porque você fica desatento. Você perde a humildade de respeitar o mar, de respeitar a maré, de respeitar a força que o mar tem. Você se acha tão bom e tão imponente que você fica desatento, relaxado. E aí você morre afogado.
Tem gente aqui que está morrendo afogado e não quer levantar a mão para pedir ajuda. Então, sejam humildes, se reavaliem, peçam apoio para quem está vendendo, para quem está bem. Poxa, o que você está fazendo? Converse comigo. Rita, vamos lá. Eu estou sentindo que eu realmente não estou trabalhando alguma etapa aqui. Vamos fazer uma simulação de venda juntos. Vamos ver como é que está esse nível de encantamento. Então, pessoal, eu vou compartilhar agora com cada um de vocês. A gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo. E eu vou compartilhar com vocês esse speech. E eu vou aguardar que cada um de vocês, no meu individual, no WhatsApp, no privado, me mandem qual a sua avaliação com relação à sua performance. Façam autoanálise primeiro e após o almoço me mandem a conclusão dessa análise. E eu quero que vocês me digam com toda sinceridade em que nível que vocês estão. Piloto automático ou encantamento? Tá bom? Obrigado a todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês para falar do nosso método.